Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade aí também para auxiliar nos seus estudos, tá bom? Então não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos agora para a nossa 20ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Trabalhando aqui o volume 1, né? Estamos falando sobre a instituição e o projeto educativo. Agora nós vamos trabalhar aqui sobre a organização do tempo. Dentro da temática da instituição e projeto educativo, estamos trabalhando aí vários teminhas, né? Agora a gente vai trabalhar aqui sobre a organização do tempo. A rotina na educação infantil, ela pode ser facilitadora ou cerceadora dos processos de desenvolvimento da aprendizagem. Rotinas rígidas e inflexíveis, elas desconsideram a criança que precisa adaptar-se a ela e não o contrário, como deveria ser. Desconsideram também o adulto, tornando seu trabalho monótono, repetitivo e pouco participativo. Então assim, gente, a rotina, ela pode ser uma coisa, ela é uma coisa muito importante aí na educação. Só que ela pode ser uma coisa que pode beneficiar bastante, como ela pode atrapalhar, tá? Depende de como ela é trabalhada na sala de aula, na escola ali, no dia a dia. Então assim, primeiramente, gente, a rotina ela tem que ser construída ali pelo professor, pelas crianças. E não o professor, por exemplo, criar uma rotina e jogar aquilo no ombro das crianças, tá? Não pode ser feito dessa forma. A rotina ela precisa ser construída, principalmente pelas crianças. Então aqui fala sobre rotinas rígidas, inflexíveis, aí elas desconsideram a criança. Por quê? Porque a criança passa a ter que se adaptar a essa rotina, sendo que tem que ser o contrário, né? Não é que a rotina tem que se adaptar à criança. A rotina ela precisa ser criada, construída a partir das necessidades da criança, tá? E elas acabam desconsiderando também, pessoal, o trabalho do professor, né? Que torna aí um trabalho monótono, chato, é um trabalho repetitivo, pouco participativo, onde não tem nenhuma novidade. O número de horas que a criança permanece na instituição, a amplitude dos cuidados físicos necessários ao atendimento, ritmos e diferenças individuais e a especificidade do trabalho pedagógico demandam um planejamento constante da rotina, né? Então assim, a rotina ela acaba sendo criada muito rápido, porque tem muitas coisas ali, por exemplo, tem a hora da refeição, aí depois da refeição a gente tem que escovar os dentes, aí vai no banheiro, a partir daí já começa uma rotina. Então a rotina ela é uma coisa ali que ela é construída muito rapidamente, só que ela precisa ser construída de uma forma, como que eu falo, de uma forma aprazível, de uma forma gostosa, para que a criança não sinta aquela coisa brusca, e mesmo até o professor também, né? Então o professor assim, todo dia, ele chega, recebe as crianças, já faz as agendas, aí dali ele dá um bom dia para todo mundo, vão tomar café, volta do café, aí escova dente, aí vai para a sala de aula, faz uma roda de conversa. Então, precisa procurar mudar um pouquinho. Então assim, um dia o professor chega lá, ao invés de ele fazer as agendas, já faz uma roda de conversa com as crianças antes do café, se dá tempo, né? No meu caso ali o café é meia hora depois, então dá tempo de fazer uma rodinha de conversa ali com eles. Voltou do café, faz as agendas, leva no parque para depois aplicar uma atividade e vai modificando isso dia a dia, gente, para que essa rotina ela se torne tão pesada, tão maçante ali, desgastante para o professor e que gere pouco desenvolvimento e aprendizagem da criança também. A organização do tempo ela deve prever possibilidades diversas e muitas vezes simultâneas, né, de atividades, como atividades mais ou menos movimentadas, individuais, em grupos, com maior ou menor grau de concentração, atividades de repouso, alimentação, higiene, atividades referentes aos diferentes eixos de trabalho. Então a organização do tempo ela também deve prever, né, essas possibilidades diversas aí de se trabalhar com a rotina, que foi o que eu falei agora há pouco, tá? Horário de café, horário de almoço não dá para mudar, mas dá para você mudar o quê? Dá para você mudar as atividades entre esses períodos, aí de modo a tornar a rotina menos maçante. Considerada como instrumento de dinamização da aprendizagem, facilitador das percepções infantis sobre o tempo e espaço, uma rotina clara e compreensível para as crianças é um fator de segurança. Tá? Então as crianças também aí têm essa consciência, elas vão construindo ali do tipo, falta pouco para o almoço, hein? Meu estômagozinho começou a chamar aqui, eu já sei que está perto da hora do almoço. Ou então, quando vê assim que o professor já está terminando as atividades, que ele vai dar uma roda de conversa, a criança já percebe ali que já é mais ou menos o horário de ir embora, né? Porque não vai vir uma outra atividade em seguida. Então a criança, com o tempo, ela vai começar a reconhecer aí os horários, né? A ter essa percepção.
A rotina ela pode orientar as ações das crianças, assim como dos professores, possibilitando a antecipação de situações que irão acontecer. Então, assim, o professor ele vê ali que falta um tempinho muito curto ali para a hora do café ou para a hora do almoço, ele não vai aplicar uma atividade um pouco mais longa, né? Ele vai deixar para fazer aquilo, por exemplo, depois do almoço, né? Que aí vai não dar aquela quebrada na atividade e não tira a concentração das crianças também. Então, a rotina, gente, ela ajuda bastante, mas ela tem que ser trabalhada, planejada ali de uma forma agradável, tá? De modo que a criança não fique uma coisa maçante para a criança nem para o professor também. Agora a gente vai falar sobre ambientes de cuidados, né? Ambiente de cuidados. A instituição necessita criar um ambiente de cuidado que considere as necessidades das diferentes faixas etárias, das famílias e as condições de atendimento da instituição. Como as crianças pequenas se caracterizam por um ritmo de crescimento e desenvolvimento físico variado, os cuidados devem incluir o acompanhamento deste processo. É possível, principalmente na creche, que alguns grupos iniciem o ano com determinadas características, necessidades que estarão modificadas aí no final do primeiro trimestre. Algumas crianças começam a frequentar o primeiro grupo das creches ainda no primeiro mês de vida. Outras serão matriculadas próximo ao quarto mês ou ao final do primeiro ano. Assim, nas instituições que atendem bebês e crianças pequenas, não se pode prever uma organização do cotidiano de forma homogênea, que se mantenha o ano todo sem alterações. Então, pessoal, aqui está falando sobre a questão de cuidados, né? E aqui no caso da creche, né, pessoal, os primeiros anos, aí, primeiros meses, a criança ela tem uma necessidade de cuidado muito maior, né? Por exemplo, a creche, você tem que estar em constante cuidado com o bebezinho, né? Um bebê praticamente recém-nascido aí nos primeiros meses. Então é tubo digestivo, né? Que a gente chama, né? Que come, faz cocô, come, faz cocô, come, faz cocô. Né? Aí você dá um banho, bota pra dormir, acorda, mama e faz cocô, mama e faz cocô. Só faz isso, né, a criança, né? Então é assim. Aí a criança vai pegando ali 3, 4, 5, 6 meses, já vai criando aquele pequeno desenvolvimento, mas ainda assim tem aqueles cuidados com fralda, com troca, né? Mal fica de pé, até aprender a começar a andar e tal. A partir do momento que a criança vai crescendo mais, os cuidados eles vão diminuindo, porque a criança vai aprendendo a andar, vai aprendendo a segurar a colherzinha sozinho, para comer sozinho. A criança também vai largando a fralda, né? Vai aprendendo a usar o periquinho, depois ali o banheirinho, né? Na escola ali adaptado para ela. Então tudo isso aí, gente, ajuda bastante mesmo a criança, tá? E os cuidados aí eles vão diminuindo. Então no caso da creche ali, que as crianças são menores, né, os cuidados são maiores, e depois vai diminuindo aí o cuidado pela questão que a criança vai criando a sua autonomia, tá? Nesse caso, pessoal, não se pode aí prever, né, uma organização do cotidiano de uma forma homogênea, né? É sempre assim, né? As crianças não são iguais, cada uma tem o seu desenvolvimento, tem o seu andamento, uma vai desfraldar mais rápido, a outra vai demorar mais, uma vai andar mais rápido, a outra vai demorar mais, e aí por diante, tá? Então não tem como trabalhar aí o cotidiano de uma forma homogênea, tá? A organização dos momentos em que são previstos cuidados com o corpo, banho, lavagem de mãos, higiene oral, uso de sanitários, repouso, brincadeiras ao ar livre, né? Essa organização desses momentos elas podem variar nas instituições de educação infantil, segundo os grupos etários atendidos, o tempo de permanência diária das crianças na instituição e os acordos estabelecidos com as famílias também. Então tem criança na creche que é integral, que o pai trabalha o dia todo, tem como justificar ali, né? Que precisa do dia todo, tem criança que fica meio período na creche, e também tem essa questão de uso de sanitário, repouso, brincadeiras, né? Então a criança, de acordo com a faixa etária, ela vai ter ali uma rotina diferenciada. As atividades de cuidado das crianças se organizam em função de suas necessidades nas 24 horas do dia. Então é aquilo que eu falei, tá? As crianças mais novas ali, elas têm que ter um cuidado muito maior, principalmente porque quando a criança é muito nova, ali aquele bebezinho recém-nascido assim, o dia da criança ele tem 12 horas, ele não tem 24 horas, tá? Ele tem 12 horas. Então você vai perceber assim que a criança ela vai dormir, ela vai acordar, aí ela vai mamar, você vai brincar um pouco com ela, vai dar banho, vai aquela coisa. Logo ela vai ter sono de novo, então ela vai dormir de novo. Então quando ela acordar, aí ela vai querer refazer tudo aquilo ali. Então você vai, é o soninho do dia. Na verdade, quando a criança está nos primeiros meses, eu particularmente, né, eu inventei essa teoria, gente. O dia da criança ele tem 12 horas só, tá? Porque você vai repetir tudo aquilo de novo. Então não adianta você falar assim, é o soninho da tarde. Muitas vezes a criança dorme até horas da tarde. Então quando ela acorda, vai recomeçar todo o dia dela novamente, tá bom?
Então os cuidados aí com a criança, eles vão se organizando em função das suas necessidades ali. Isso exige uma programação conjunta com as famílias para divisão de responsabilidades, evitando-se a sobreposição ou a ausência de alguns cuidados essenciais. Gente, é uma coisa que eu sempre conversei com os pais. A escola ela trabalha 50%, os outros 50% é a escola. A escola não tem como trabalhar 100% com a criança. Gente, tem muitos casos. Olha, vou contar umas historinhas para vocês aqui para deixar vocês com o cabelo em pé. Quando eu entrei na prefeitura, eu trabalhei 3 anos com a creche. Gente, a gente chegou a colocar fralda na criança 4h30 da tarde, a criança ia embora às 5 horas, a gente fazia a última troca ali 4h30 da tarde, eu já cheguei a colocar fralda na criança, não eu necessariamente assim, mas na minha sala ali, a gente chegou a colocar fralda numa criança às 4h30 da tarde na sexta e a criança chegar na segunda-feira com a mesma fralda. Fraldas que eram próprias da prefeitura, que era uma empresa que tinha convênio com a prefeitura, então não vendia no mercado, e a fralda dura, gente, com aquele gel todo ressecado ali, você via que a criança passou ali o final de semana com aquela mesma fralda. A mãe pode até ter dado um banho, mas botou a mesma fralda na criança. Gente, foi caso da gente acionar até conselho tutelar. Tá? Então, eram situações assim muito complicadas realmente ali. Tá? Isso não é uma coisa esporádica, isso acontece muito. Tá? Então, assim, famílias que jogam a responsabilidade em cima da escola, muitas famílias desestruturadas que jogam a responsabilidade em cima da escola, chega no final de semana, a criança fica abandonada, tá? Então, são muitos casos que acontecem aí, então aí exige aí que a escola faça uma programação, tanto que é uma programação com a família, tanto que no passado aí, pessoal, quando eu entrei na prefeitura, tinha um programa chamado Edu Criança, que era um programa de conscientização das famílias, que as mães tinham que ir lá, e aí aquelas professoras, eles davam orientações para as mães também, né, de como cuidar, orientações para as famílias, porque, gente, olha, eu sempre falo isso, eu tenho 17 anos aqui na prefeitura de Guarulhos, e eu falo que você tem que educar as crianças, né? Educar no sentido de escola, né? Você tem que ensinar a criança e os pais, você tem que educar as crianças e os pais. Você é professor da criança e é professor dos pais também. Tá? Então é muito difícil esse trabalho. Então, por isso que fala aqui sobre a programação conjunta com as famílias para a divisão dessas responsabilidades, evitando aí o que? A sobreposição, né, ou a ausência de alguns cuidados especiais. Mas isso não é em relação à instituição, mas em relação às famílias, tá? O planejamento dos cuidados e da vida cotidiana na instituição, ele deve ser iniciado pelo conhecimento sobre a criança e suas peculiaridades, que se faz pelo levantamento de dados com a família no ato da matrícula e por meio de um constante intercâmbio entre familiares e professores. Então, assim, gente, quando vai fazer a matrícula, por exemplo, lá na secretaria, pergunta, né, mora com o pai, mora com a mãe, mora com a avó, tal, porque, gente, são muitas famílias desestruturadas. Então, assim, a gente precisa saber como que acontece, porque às vezes fala assim, mas o pai não mora com a mãe, ele não pode pegar a criança, então a gente precisa ali, no caso da gestão, precisa pedir ali um documento assinado pelo juiz de restrição, que o pai tem restrição para pegar a criança e tal, porque, gente, o pai, se a criança estiver registrado o nome do pai, você não pode negar de entregar, porque isso aí constitui até sequestro e cárcere, no caso da escola. Então a escola não pode negar. Então, para você falar assim, o pai não pode vir buscar, né, ou a mãe não pode vir buscar, tem que ter uma restrição do juiz. Por que ele não pode vir? Porque ele é violento, ou a mãe é violenta, ou um dos dois ali é dependente de drogas. Então tem que ter uma restrição judicial, né, um documento judicial, a escola tem que ter a cópia para poder restringir aquela pessoa de pegar. Então tem que ter esse levantamento de dados, né, com quem que a criança mora, quem é responsável, né, para poder aprender um pouquinho, inclusive, sobre cada criança ali e conhecer a realidade dela. Claro, uma escola que nem a minha, com 1.500 crianças, não dá para você também decorar todo mundo, mas com o tempo a escola vai sim decorando ali, porque são alguns casos ali que são esporádicos, que merecem ali uma atenção um pouquinho maior. Tá? Algumas informações podem ser colhidas previamente à sua entrada na instituição, como os esquemas, preferências e intolerância alimentar. Os hábitos de sono e de eliminação, os controles e cuidados especiais com sua saúde. Então, assim, tem crianças ali, pessoal, que tem restrição alimentar, né, tem intolerância à lactose, tem alergia a algum tipo de fruta, ou até mesmo questões religiosas. Eu tenho alunos bolivianos que não tomam suco de uva, não sei porquê, é uma questão religiosa, não cabe a mim questionar, mas não dou, né, quando tem suquinho de uva, alguma coisa assim, a criança não toma. Então, uma coisa que a gente tem que respeitar, né, a cultura, né, e a fé das pessoas ali.
Mas então a gente não dá. No caso ali, às vezes a criança tem uma restrição alimentar, a mãe quer mandar ali um kit piquenique para a criança. Não pode também. Tem que ter um documento assinado ali, um laudo assinado pelo médico dizendo que aquela criança não pode, senão vira festa. Os pais querem mandar guaraná, quer mandar bolacha recheada para a criança, né? Então assim, quando tem essa restrição alimentar, vem um laudo médico, e nesse laudo médico vem ali as instruções do que a criança pode comer. E aí a mãe tem que mandar aquela alimentação. Mãe não vai ficar mandando mingauzinho de aveia para a criança para a escola não, gente. Tá? Tem que ser, se você vai substituir a alimentação da escola, que é desenvolvida ali por nutricionistas, tudo, se você vai substituir essa alimentação, você tem que substituir por uma alimentação da qual a criança possa ter ali o mesmo benefício proteico, né? Não sei como que chama a palavra certa ali, o mesmo benefício que ela teria comendo a comida da escola, né? Você não vai trocar ali, não pode comer a comidinha da escola porque ele tem um monte de restrição, e vai lá e dá um pão com mortadela para a criança levar para a escola. Não pode, tá? Então não é assim também, oba-oba não. O pai fala que tem restrição e teve uma mãe que mandava Danone, iogurte para as meninas, eram gêmeas, né? Aí uma tinha restrição, a mãe mandava suquinho, iogurte para ela, e a outra que era gêmea mandava também. A menina era até de outra sala. É porque a irmãzinha vem e ela quer também. Falei, tá, mas essa criança aqui não tem. Então lá na outra professora você pode mandar o suquinho para ela, mas para essa aqui tem que comer a comida da escola, porque só uma tinha. Gente, olha como é complicado, vocês não têm noção, viu? É muito, muito, muito complicado mesmo lidar com esse tipo de situação. Então essas informações de restrição alimentar, às vezes uma criança que tem uma incontinência urinária, né, também precisa ser passado ali tudo para que o professor, né, não restrinja ali aquela criança de ir ao banheiro. Embora eu, particularmente, se a criança pedir 100 vezes para ir no banheiro, eu deixo, porque eu, quando era criança, eu tinha incontinência urinária, nem sabia o que era isso, fui criado com uma avó que não tinha muita instrução, coitada, né? Se não fosse ela, sabe Deus o que era da minha vida, mas não tinha muita instrução. E ali eu fazia xixi na roupa, gente, até quase 10 anos de idade. Né? Todo mundo ria de mim na escola, eu fedia, né? Porque fazia aquele xixi, ficava cozinhando aquele xixi ali durante toda a aula. E muitas vezes professoras que não tinham qualquer sensibilidade, que chamava de porco, que me desprezavam. E eu estava na segunda, na terceira série, eu tinha o quê? 7, 8 anos de idade. Né? E a professora desprezava e às vezes até debochava com os outros alunos assim, nossa, tem gente aqui que fez xixi. Eu lembro até hoje, gente, minha professora do prezinho, né? Eu tinha 6 anos, 7 anos de idade, a professora do prezinho, gente, nossa, que cheirinho ruim, tem alguém aqui que fez xixi, gente, eu ali na roda, em volta da mesa dela, e eu ali todo morrendo de vergonha porque era eu, e eu não podia sair dali porque todo mundo ia saber que era eu, como se ninguém soubesse, né? E eu com short todo mijado lá. E então hoje, qualquer aluno, pode ser, só se for um aluno bagunceiro que eu vejo que ele tá brincando muito, aí eu dou uma restringida, mas aluno pediu 10 vezes para ir no banheiro, eu deixo, porque eu sei o que é passar por isso, tá? Então nesses casos aqui de hábitos alimentares, né, intolerância, a eliminação, controles, cuidados especiais ali, alguma criança que de repente tem uma necessidade especial, precisa de um cuidado especial, isso aí, esse tipo de informação pode ser colhida aí previamente, aí, antes da entrada da criança na instituição. Outras, né, serão conhecidas aí na própria interação com a criança e sua família ao longo do tempo, né? Então outras situações aí que a criança tenha um cuidado especial, tudo vai ser conhecido no dia a dia, né? Eu recebo muitas crianças que os pais não falam nada, passa um tempinho, a gente tem que ir lá marcar uma reunião com os pais, pedir dar um encaminhamento para levar, porque às vezes a criança tem lá uma hiperatividade ou algum outro problema de concentração, a gente também tem que fazer um encaminhamento para os pais. Alguns pais não sabem, outros sabem e não querem ver, e por aí vai, né? Então algumas dessas condições aí, elas são conhecidas aí através da interação do trabalho com a criança. Agora a gente vai falar sobre parceria com as famílias. As características da faixa etária das crianças atendidas, bem como as necessidades atuais de construção de uma sociedade mais democrática e pluralista, apontam para a importância de uma atenção especial com relação entre as instituições e as famílias. Constata-se em muitas instituições que essas relações têm sido conflituosas, baseadas numa concepção equivocada de que as famílias dificultam o processo de socialização e de aprendizagem das crianças. No caso das famílias de baixa renda, por serem consideradas como portadoras de carência de toda a ordem. No caso das famílias de maior poder aquisitivo, a crítica incide na relação afetiva estabelecida com as crianças. Essa concepção, ela traduz um preconceito que gera ações discriminatórias impedindo o diálogo. Então assim, pessoal, aqui está falando sobre parcerias com as famílias.
Muitas vezes a gente fala assim que, porque aquela família lá, família de barraqueiro e tal, ou então, se é uma família um pouco, com poder aquisitivo um pouco maior, fala assim, que aquele povo é tudo metido e tal. Muitas vezes a escola trabalha essa falta de ligação, essa falta de socialização com as famílias, tá? Muitas vezes a própria escola, ela restringe isso, gente. A minha escola, por exemplo, ela passou por uma troca de gestão há alguns anos, que, tinha uma direção lá que abriu as portas para a comunidade, recebia, fazia evento e fazia um monte de coisa, gente, era maravilhoso. Aí, de repente teve uma troca de gestão, chega lá, parece que fechou as portas da escola, sabe? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, e saiu metendo muro e grade e olha, gente, não dá para entender. Então, quando você fecha as portas da escola para a comunidade, não tem como você trabalhar com a realidade deles, não tem como você aproximar. E aí a família começa a ver a escola como um inimigo, porque a escola começa com esse tipo de comportamento. Então, se a gente procurar trazer a comunidade para dentro da escola, você vai começar a trabalhar uma parceria. Os pais vão se sentir acolhidos. Uma vez que eles se sentirem acolhidos, eles vão dizer assim, puxa, que legal essa preocupação da escola, né? Com o que a gente passa, eles veem assim que a escola está preocupada com a criança, com o aprendizado. Do contrário, eles vão achar que a escola é inimigo, que é aquilo que eu canso de falar. Muitos pais, eles pensam que o professor é inimigo da criança. O professor está ali, ele odeia a criança. Eles não entendem que nós estamos ali para ajudar, né? Para trabalhar, para aprender com as crianças, para ensiná-las de uma forma democrática. Eles não entendem. Por quê? Porque eles não são acolhidos, eles não são bem vistos. Quando o pai entra na escola, assim, sabe, num evento, alguma coisa assim, sabe, ali nem tem, né, evento, festa. Essa questão da festa junina, nós temos gestores aí que permitem, por exemplo, uma festa junina na escola, aí todo o dinheiro que é arrecadado, gente, ajuda pra gente fazer uma excursão com as crianças, ou para comprar um brinquedo novo, um equipamento, alguma coisa assim para a escola, para uso das crianças. Não, tem gestão que fala assim, não pode cobrar nada da comunidade, tem que ser uma festinha junina só para as crianças, portas fechadas. Porra, você fecha a escola para a comunidade. A festa junina é um dos eventos que a comunidade mais gosta de participar. Você fecha as portas da escola para a comunidade, aí depois você quer ter alguma parceria com a comunidade. Qual parceria, meu? Você não quer nada. Né? Tudo para você tem que ser portas fechadas. Gente, tem gestor que a EJA, por exemplo, você vai fazer uma formatura do pessoal da EJA, gente, é a coisa mais linda do mundo. A pessoa com 40, 50, 60 anos de idade se formando no ensino médio na EJA, todo feliz, quer levar os filhos, quer levar os netos para ver, nossa, eu vou na formatura do meu avô. O filho casado, olha, eu vou na formatura do meu pai. Gente, mas tem gestor que fala, não, formatura da EJA só os alunos, não é para trazer comunidade. Não, você está de brincadeira, cara. E depois, como é que você vai construir uma parceria com a comunidade? Fechando a escola, parece que tem medo da comunidade, parece que a comunidade vai assaltar a escola ali. Então, gente, tem que pensar o tipo de escola que você quer, o tipo de coisa que você quer para a sua comunidade. Né? Você vai montar um projeto político-pedagógico em que você fecha a escola, como é que você vai trabalhar aqui? Está aqui, parceria com as famílias, tem que ser trabalhado. E tem gestor, gente, que parece que tem horror a isso aqui. Ele quer a escola toda trancada, parece que a escola é dele. Né? Parece que é dele a escola, vão roubar a escola dele. Né? E não pode, tem que ter essa parceria com as famílias, tem que receber a família, recepcionar, mostrar o quanto ela é importante, que o seu trabalho depende da parceria com ela. Tá? Dessa forma a gente consegue fazer um trabalho bacana, não apenas com as crianças, mas com a comunidade escolar. Joia? Tá aqui, ó, a última frase que eu li. Essa concepção ela traduz um preconceito que gera ações discriminatórias, impedindo o diálogo. Você acaba não tendo diálogo com as famílias, não consegue nada. Por quê? Porque você fecha a escola ali para a família e isso começa a gerar essa discriminação. E a família se sente discriminada. Tá? Muitas instituições que agem em função desse tipo de preconceito têm procurado implantar programas que visam a instruir as famílias, especialmente as mães, sobre como educar e criar os filhos dentro de um padrão pré-estabelecido e considerado adequado. Ou seja, a escola ela dá palestra, ela vai criar situações ali em que ela vai querer ensinar como que os pais têm que lidar com os filhos. E esse não é o correto. O correto é você fazer realmente eventos, mostras ali, né, festas, em que você tem essa parceria com a família. Quando você fizer uma palestra, é uma palestra de orientação para aprender com os pais sobre a experiência deles, sobre as necessidades do bairro, e não para dizer para eles como que eles têm que conduzir a vida deles. Tá?
Essa ação, em geral, moralizadora, tem por base um modelo de família idealizada e tem sido responsável muito mais por um afastamento das suas instituições do que por um trabalho conjunto em prol da educação das crianças. Gente, é por esses e outros motivos que tem sido, por exemplo, eliminado aí o Dia dos Pais e o Dia das Mães, tem sido criado o Dia da Família. Por quê? Muitas famílias, gente, não tem mais aquela questão, porque muitas crianças da periferia não moram com os pais, às vezes a mãe não sabe nem quem é o pai. E aí a criança mora só com a mãe, com os avós, muitas vezes ali nem a mãe, ela mora com a mãe, mora ali com os avós. Eu, por exemplo, fui criado por avós, né? Eu vim conhecer meu pai, eu já era adulto praticamente, minha mãe eu nunca conheci. E tem uma situação, acho que na terceira série, em 1987, que eu cheguei para a professora, eu fiz uma atividade ali, um cartão que a professora deu para a gente fazer do Dia das Mães. Eu fiz a atividade, entreguei o cartão para ela e falei assim, olha, ela falou, não, é para você dar para a mamãe. Eu falei, eu não tenho mãe. Aí vai a professora respirar fundo, catar aquela criança chorosa do lado e falar, né, não, olha, mamãe é a que cria, você mora com a sua vovó é a sua mamãe e tal. Mas como é que vai explicar isso para uma criança de 10 anos? 9 para 10 anos, né? Não tem como explicar, a criança não entende. Então, gente, esse negócio de Dia dos Pais, Dia das Mães, ele meio que teve que ser tirado ali da realidade escolar e começar a ser trabalhado o Dia da Família. Por quê? Porque, gente, a criança ela não entende muito bem essa questão de que mãe é a que cria. Muitas vezes hoje nós temos questões aí de 2 pais, de 2 mães, né? Que são as novas famílias que estão sendo criadas. Você dá uma pausa aqui, pessoal, não sei mais ou menos onde eu parei, né? Porque já tem alguns minutos. Mas, vamos lá. Então, assim, tem famílias hoje que tem 2 pais, tem família que tem 2 mães, né? E entre as famílias modernas, são famílias que tem o pai, a mãe, tem o avô, tem o pai, a mãe, o tio, né? Que é aquele irmão solteirão lá, ou aquela irmã solteirona da mãe ou do pai que tá morando junto. Então, gente, tem vários modelos de família. Então, foi instituído aí o Dia da Família e tirado, né? Praticamente aí o Dia dos Pais, Dia das Mães. Porque realmente tem aquelas crianças, as crianças, a maioria hoje, né? No caso da periferia, e eu consegui morder aqui o canto da boca, que eu estou usando o aparelho embaixo, e mordi aqui a gengiva. Então, assim, muitas crianças hoje, hoje moram com famílias desestruturadas ali, então não tem aquela coisinha bonitinha de papai e mamãe. Eu, por exemplo, não tive. Então, gera aí esse sentimento da criança de inferioridade. Por isso, que hoje a gente está até trabalhando aí coisas mais atualizadas, tá? Então, essa questão moralizadora aí, que tem um modelo aí de família idealizada, né? Eu estou relendo aqui, pessoal, porque realmente está muito bem esclarecido aqui, né? Tem sido responsável muito mais por o afastamento das instituições do que por um trabalho conjunto em prol da educação das crianças, tá? Então, às vezes você acha assim, olha, Dia dos Pais, Dia das Mães, aquela coisa assim. Não, gente, isso aí tem mais afastado, as famílias, tirado as crianças ali, o incentivo delas de estudar, né? Trabalhando muito a baixa estima das crianças aí, do que ajudado elas. Visões mais atualizadas sobre a instituição familiar propõem que se rejeite a ideia de que exista um único modelo, tá? Então, foi o que eu acabei de falar aqui. Enfoques teóricos mais recentes procuram entender a família como uma criação humana mutável, sujeita a determinações culturais e históricas, que se constituem tanto em espaço de solidariedade, afeto e segurança, como em campo de conflitos, lutas e disputa. Então, gente, aqui, por exemplo, se você pegar na República, quando você junta um grupinho aí de 3, 4, 5 jovens que vão dividir um apartamento ali, eles estão fazendo a faculdade numa cidade afastada, e aí junta ali umas 3, 4 famílias, pega aqueles jovens, aluga uma casa ali para ficar baratinho para todo mundo, né? E cria ali um apartamento, uma casinha ali, e põe o jovem lá, eles vivem mais ou menos como se fosse uma república, né? Gente, eles são família. Por quê? Porque eles estão ali convivendo junto dentro de uma casa, e eles, se um ficar doente, né, não conseguir levantar de uma cama, o outro vai ali, faz uma sopinha, dá um remedinho, né? Não é porque é colega que vai dizer assim, se vira aí, chama sua mãe lá na outra cidade para vir cuidar de você. Não, é família. Tá? Muitas vezes mora aí o marido, a esposa, né? Aí vem um sobrinho de outra cidade para trabalhar aqui. É família. Ah, mas sobrinho é família mesmo, né? Não, é familiar, é parente, né, que a gente fala. Família é aquele que mora na mesma casa. Então o que é família? É aquelas pessoas que dividem uma mesma casa, que dividem uma vida, que dividem um problema, que dividem uma alegria, que dividem uma tristeza. Tá? Tudo isso é família. Família não é só pai, filho, mães, irmãos. Tanto que eu já falei isso em algumas videoaulas, vou falar muito rápido aqui porque tá dando tempo.
que eu falo que o meu sonho quando eu tinha 4 anos de idade era casar. Porque como eu não tinha pai, mãe, irmãos, eu morava ali numa casa com vó, cheio de tios que casavam e descasavam e voltavam para casa dos pais ali, eu tinha uma família tão desestruturada que o meu sonho quando eu tinha 4 anos de idade era casar, porque já que eu não tinha pai, mães, irmãos, eu queria ter uma esposa e filhos. Então eu sonho numa criança de 4 anos de idade. Por quê? Porque eu queria ter aquela família estruturada, formal, bonitinha. Então olha o que isso faz com a cabeça de uma criança. Tá? Então por isso que hoje, né, tem diversos tipos de família e nós temos que reconhecer essas famílias. Tá? Não simplesmente ficar naquela coisinha de papai e mamãe, aquela coisa bem tradicional ali, porque você acaba hoje com as famílias aí, do jeito que está toda essa miscigenação aí, pluralidade de famílias, você desmerece muito e acaba desconstruindo mais a educação do que construindo. Para finalizar aqui, pessoal, a valorização e o conhecimento das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que compõem a nossa sociedade e a crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes, elas indicam que novos caminhos devem ser trilhados na relação entre as instituições de educação infantil e família. Então, gente, valorizando essa questão cultural, essa questão aqui de etnia e também, como a gente falou aqui, né, valorizando a diversidade das famílias, os novos formatos de família que estão surgindo e os diversos formatos de famílias que já são existentes. Tem que parar com esse negócio de pai, mãe e filhos, tá? Porque essa família aí, gente, é linda, é maravilhosa, mas ela não é um modelo hoje. Antigamente, se você tinha uma mãe que separava do pai, o pai que separava da mãe, nossa, ele era uma abominação para a sociedade. Hoje não, é uma coisa muito comum. Então nós temos que reconhecer todos esses tipos de famílias também, tá bom? E trabalhar realmente uma prática aí contra essas ações aí discriminatórias. Joia? Pessoal, a gente vai dar uma pausa aqui, porque essa aula aqui já deu horário, antes que corte o vídeo, e a gente dá continuidade na próxima aula. Não deixem de se inscrever, de dar aquele like positivo, bons estudos e até a próxima aula.